Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero dizer da minha alegria em estar junto com você outra vez para estarmos meditando na Palavra de Deus. Você deve perceber como eu gosto da Bíblia. Eu amo a Palavra. Eu quero que você, através desses programas, também se sinta motivado a ler sempre a sua Bíblia. Estude a Palavra de Deus. Se esforce buscando o conhecimento sagrado, porque na medida que você busca este conhecimento, a sua fé cresce, seu caráter é melhorado, transformado, sua esperança é renovada, sua vida com as pessoas, com a família, com a igreja, só tende a melhorar, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria para nós que vivemos aqui neste mundo. E sem a sabedoria de Deus, a gente não consegue ser como Ele quer que sejamos. Portanto, fica aqui o meu incentivo ao estudo das Sagradas Escrituras. Eu quero, neste momento, convidar você para um tema muito importante. E o tema que hoje eu quero trazer é a construção e a preservação do lar. Eu vou ministrar para as pessoas que estão se preparando para casar e vou ministrar também para as pessoas que já são casadas. Por isso, eu tentei dividir este tema nessas duas partes, a construção e a preservação do lar. O salmo que eu gostaria de ler para esta reflexão é o Salmo 127, o versículo 1 que nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ler os versículos que se seguem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Este salmo é um salmo pequeno, apenas com 5 versículos, mas tem aí lições muito boas para nós encaixarmos elas dentro deste tema que eu quero abordar neste momento. Quando nós começamos a pensar sobre a construção de um lar, nos vem à mente aqueles 2 períodos que antecedem o casamento. O primeiro, o namoro, e o segundo, o noivado. E eu gostaria de dizer para você que eu considero o namoro como o período das análises e das decisões. Vou repetir isto. Na minha opinião, o namoro, o período do namoro é um período de análises e também é um período de decisões. Por que análises? Porque é justamente no período do namoro que os 2 candidatos ao casamento passam a conhecer melhor a procedência moral e familiar de cada um. E aqui vai um conselho muito importante para os jovens. Quando você começar a namorar uma moça ou um rapaz, atente para este conselho. Analise a procedência familiar e a procedência moral da pessoa com quem você quer construir um lar. E esse período, que é o período de namoro, é justamente a fase ideal para estas descobertas, para estas análises, para estas decisões, porque se não der certo, filho, filha, é bom desistir antes que se casem, porque depois que casarem, fica mais complicado para uma separação, para uma desistência. E aqui vai este conselho, porque o tema que eu estou tentando abordar é a construção e a preservação do lar.
Então, nós estamos analisando, em primeiro lugar, o período da construção e estamos reportando justamente a questão do namoro. Outra coisa muito interessante também no período do namoro, que é o período das análises e das decisões, é que neste período, ambos precisam conhecer melhor o comportamento social e as aptidões de um e do outro. Deixa eu dividir isso aqui para ficar mais claro. É justamente no período do namoro que é preciso os dois conhecerem justamente o comportamento social de um e do outro. Nesse comportamento social aqui envolve a questão da família, como é que aquela pessoa com quem você está querendo construir um lar, como é que ele vive em família. Você sabia que um mau filho tem uma grande probabilidade de ser um mau esposo? E é bom a gente colocar isto. Você sabia também que no ambiente social em que a pessoa com quem você está querendo construir um lar, você deve pesquisar a sua função social na igreja onde ele faz parte? E assim me reporto porque um mau crente tem uma grande probabilidade também de ser um mau esposo. E é bom a gente pensar nisto. Você, minha cara jovem, que está planejando construir um lar, na igreja onde você congrega, procure, se você está querendo namorar com um rapaz, analise esta questão da convivência social dele. Mas não se preocupe, não se restrinja somente em procurar a sua convivência social na igreja, mas na área onde ele vive, na escola onde ele estuda, na universidade. Procure descobrir a convivência social da pessoa com quem você está querendo construir um lar. Isto é muito importante. Quero ainda também colocar que nesta parte desta descoberta da convivência social, todos os casais, quando querem construir um lar, é bom que antes um descubra quais as aptidões de um e do outro. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Se você sente uma chamada de Deus, se você tem algo quente que queima dentro de você pela obra, pela missão, pelo ministério, meu jovem, eu lhe aconselho que você procure casar com uma moça que também sente este mesmo desejo, esta mesma alegria, este mesmo prazer pela obra de Deus. Nunca case com uma pessoa que tenha aptidões divergentes às que você tem. Porque se você casar com uma pessoa que não concorda com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus planos, isso poderá ser um bloqueio amanhã para a sua vida. E eu quero que você guarde este conselho e procure fazer isto que eu estou tentando lhe orientar. Aí você pode dizer, mas pastor, e eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, porque estou procurando o meu par com atitudes que se coadunem com os meus desejos, as minhas aptidões, e não consigo. Você consegue sim, porque Deus tem sempre o melhor para nós. E olha, deixa eu voltar a dizer este ponto que citei há poucos instantes. Se você sente uma chamada de Deus, se Deus já te falou alguma coisa, tenha certeza que Ele vai providenciar a pessoa certa para que você se case com ela e os projetos dele não sejam bloqueados na sua vida, não sejam impedidos. Agora, é claro, quando Ele mostrar, você deve ter o cuidado, você deve ter a sabedoria para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito importante o que eu estou colocando, porque a construção do casamento, ela deve ser um ponto muito importante para a vida a dois, justamente quando a gente começa a pensar na base. Porque o namoro e o noivado, ou seja, a construção de um lar, é a base, filhos. E se esta base for mal feita, o casamento tende a ter problemas a mais tarde.
Então, eu estou enfocando aqui algumas questões interessantes a respeito do namoro, e eu já citei que é preciso conhecer a procedência social, já citei que é bom estudar o comportamento da pessoa com quem você pretende casar, já citei que é bom a gente estudar também as aptidões da pessoa com quem nós estamos querendo casar, mas tem uma terceira coisa aqui, é que no período do namoro, por se tratar de um período de análises, é preciso também que a pessoa consiga descobrir a franqueza, a clareza da pessoa com quem ela está querendo casar. Em outras palavras, se você quer casar com uma moça, filho, revele para ela com franqueza o seu lado negativo, as suas fraquezas, os seus melindres, suas dificuldades. Porque existem pessoas que são capazes de esconder uma série de coisas ligadas ao comportamento, estou me referindo. E quando casa, aí começa a revelar aquilo que ficou oculto no período do namoro e do noivado. Então, um conselho aqui pastoral, isso aqui é muito importante. Se você quer casar com um rapaz, minha filha, revele para ele todos os seus pontos negativos, suas dificuldades, enfim, seja franca, seja sincera e diga para ele, olha, José, eu tenho este problema, tenho mais aquele, embora eu sinto que preciso mudar e melhorar nisso, melhorar naquilo, mas eu tenho certas dificuldades, exponha as suas dificuldades. Não esconda o seu lado negativo, esperando revelá-lo justamente depois do casamento. Não faça isto. Então, eu quero que você entenda que eu chamo a parte ou a fase do namoro do período de análises e decisões, porque quando você consegue descobrir esta questão da procedência moral, a questão social, as aptidões, e você descobre as coisas negativas que existem numa pessoa, é bom que termine este namoro antes que os problemas sejam maiores. Mas agora alguém pode estar me perguntando aí do outro lado, pastor, mas eu amo a menina ou eu amo o rapaz com todos os defeitos que ele tem. Bom, é uma decisão sua. Se você ama o fulano ou a fulana com todos os defeitos que ele ou ela tem, e se ele ou ela não está querendo mudar para viverem melhor, se prepare para sofrer no futuro. Porque, mas eu estou apaixonada por alguém o meu amor, a minha paixão por ele ou por ela é tão grande que este amor encobre todos os defeitos. Não caia neste abismo. É um abismo isto. Porque amanhã, quando ele começar a manifestar tudo aquilo que você já hoje percebe que está errado, aquele amor que você sentia por ele ou por ela vai se acabar. E depois é só sofrimento. Então, filho, usa a razão. Porque tu estás usando mais a emoção para tentar solucionar uma questão de vida ou morte. E se você usar a razão, você vai entender que precisa tomar decisões enquanto é tempo. Isso é uma palavra de Deus ao seu coração. Mas eu já tratei a respeito do namoro. E agora quero falar um pouquinho sobre o noivado, porque o tema da mensagem que eu estou ministrando é justamente a construção e a preservação do lar. E a construção do lar começa com o namoro, depois parte para o noivado, até chegar ao casamento. E eu quero tratar um pouquinho agora sobre o noivado, e eu quero dizer que o noivado é o período de solidificações e também de decisões. Porque é justamente no período do noivado que ambos precisam fazerem planejamentos. Eu não aconselho que as pessoas façam planejamentos quanto à construção do lar no período do namoro, porque é uma fase de conhecimento, é uma fase em que um está avaliando o outro. Mas no período do noivado, a coisa já está mais sólida, já existe mais consistência, embora esse casamento pode se acabar.
Você já ouviu aquele provérbio que diz que casamento se acaba até na porta da igreja? E é verdade. Mas o que eu quero colocar aqui é que se você está decidido, você está certo que é a vontade de Deus estar acontecendo na sua vida, então pense nisto, que o noivado é um período de planejamento de metas. E esses planos para estas metas devem ser abrangentes, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Tenha meta. Porque o casamento, gente, é uma sociedade. E essa sociedade, ela deve ser vista sob o prisma de que ela é uma sociedade indissolúvel. O casamento não pode ser destruído por causa de problemas, de incompatibilidade de gênios, de problemas financeiros, crises na criação dos filhos, problemas de saúde. Não, o casamento foi instituído por Deus e ele não pode ser dissolvido, destruído, anulado, divorciado. E eu quero que você guarde isto, que estas metas, estes planejamentos, eles devem serem feitos de uma forma bastante sólida para que as paredes desta construção não venham ruir com suas rachaduras amanhã. Eu tenho celebrado muitos casamentos ao longo deste tempo que venho cooperando com o meu pastor, tanto na missão quanto aqui no Brasil. Mas uma coisa que às vezes me deixa muito triste é que às vezes a gente percebe uma festa tão bonita e o período do noivado foi uma coisa tão bela, de tantas estrelas, de tantas flores, de tanta alegria. Mas muitos casam e depois de 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, aquela alegria toda se foi, não existe mais amor e muitas vezes eles chegam para nós e dizem: estamos nos separando. Ah, que tristeza, que dificuldade. A gente sente como pastores que somos, cooperando com o pastor da igreja, podermos acompanhar o namoro, o noivado e o casamento de 2 pessoas que nós estamos orientando espiritualmente e depois vê-las separarem-se. Não deixe que isso aconteça. Se você está enfrentando alguma dificuldade nessa construção do lar que você está trabalhando, lutando já há tanto tempo, pede graça a Deus, filho, e não permite que essa construção venha ruir. É bem verdade que muitas construções estão ruindo porque a base foi mal feita. E quando eu me refiro à questão da base, eu me lembro daquele texto que Jesus citou em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa também pode se referir à família. E o texto diz que quando vêm as tempestades, os problemas, se a casa está edificada na rocha, ela vai permanecer. Mas, se ela é edificada na areia, como exemplo àqueles que escutam a palavra e não as praticam, quando as tempestades vierem, esta casa vai se destruir, vai cair. E a pergunta que o Espírito Santo faz a você, meu caro jovem que é noivo, você, minha filha, que é noiva, o Espírito do Senhor pergunta: como está sendo a base que você está construindo para o seu futuro lar? É bem possível que neste momento eu esteja ministrando para casais de namorados, de noivos, que estejam preocupados, dizendo: eu estou percebendo, pastor, que pelo que o senhor está ensinando, eu estou tomando caminhos que podem me trazer certos prejuízos amanhã. Então pare, rapaz, e procure resolver logo esta situação. Não se deixe levar pelo tempo e pela emoção e pela carnalidade e pelo sentimento apenas ligado ao sexo, às fantasias humanas. Põe os pés no chão, filho, e para pensar que se tu te casares bem, dentro da vontade de Deus, tu vais viver no céu aqui na terra.
Mas se tu casares mal, fora da vontade de Deus, tu vais viver um inferno aqui na terra. E antes que tu entres neste inferno, Deus está me usando para te dizeres que tu precisas pôr os pontos nos is, avaliar as coisas usando a fé em Deus, mas também a razão. E se tem algo que precisa ser resolvido agora, nessa fase do noivado, e você está percebendo e dizendo, pastor, eu acho que esse casamento não vai dar certo. Eu já tenho provas cabais, provas evidentes, muitas provas, muitas e muitas, que me dão apoio para que eu tome uma decisão. Então tome. Ah, mas eu amo a menina, eu amo o rapaz, e agora? Bom, é o que eu já disse a princípio, quando falei sobre a questão do namoro. Se você quiser sofrer amanhã, então prossiga a sua viagem. Agora, se você quiser ser feliz, busque a direção de Deus e saiba a decisão que tem que tomar, porque você já tem pontos suficientes, exemplos suficientes para tomar uma decisão. Então, guarde isto. O noivado é um período de solidificações, que precisa ser planejadas metas, precisa também se consolidar os sentimentos, porque às vezes a gente se depara com determinados casais que dizem, eu estou noivo dela, mas eu não amo ela ainda. Ou então estou noivo dele, mas não sinto amor por ele. É um grande risco que você está correndo. Porque alguém diz, depois que a gente casar, a gente começa a amar. Talvez não. Eu já vi, eu já encontrei casos de que pessoas casaram com outras sem as amarem. Mas o amor nasceu, a vida se solidificou neles, entre eles, e eles estão vivendo e são felizes e se amam um ao outro. Mas, se você já pode e deve casar amando, é melhor. Você já tem uma base. Bom, mas eu quero neste momento concluir dizendo que se você está construindo uma boa base para o casamento, depois de casado, então trabalhe para preservar o seu lar. E a preservação do lar depende de alguns pontos que o Salmo nos apresenta. Este Salmo que nós lemos, o Salmo 127. Primeiro, Deus deve estar acima das prioridades materiais. Porque depois que você casa, a base já foi construída do namoro e do noivado. Agora é preciso que Deus tenha a proeminência. Deus seja a prioridade acima de qualquer coisa materialmente falando. E assim me reporto, porque no versículo 2, o salmista diz que é inútil se levantar de madrugada, é inútil repousar tarde, comer o pão de dores, ou seja, isso fala de sacrifício, de muito trabalho. E é interessante a gente saber que não adianta trabalhar muito, correr muito, dormir pouco, se sacrificar, se Deus não for a prioridade da vida a dois. Porque se Ele for a prioridade, todo o trabalho dará certo. Agora, eu não estou fazendo apologia aqui à preguiça, não, senhor. Trabalhe, corra, lute, batalhe mesmo. Agora, tenha sempre Deus como a prioridade do seu casamento. Outra coisa interessante sobre a preservação do lar é quanto à criação dos filhos. Que no versículo 5, ele diz que bem-aventurado o homem que enche dos seus filhos a sua aljava. E diz, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Em outras palavras, é preciso a gente preparar os nossos filhos para as guerras que eles enfrentarão no futuro. Prepare o seu filho, seja sincero com ele, diga para ele as verdades que ele precisa saber para que quando ele tenha que partir em busca da construção da vida, ele possa estar preparado. Ele possa dizer, meu pai e a minha mãe me ensinou que a vida é assim, que isto aqui é assim, que isto é desse jeito, para ele não ficar confundido. E nesta conclusão, eu quero finalmente dizer para todos que para um casamento ser bem construído e preservado, o amor precisa também sempre crescer. Porque quando você casa com uma mulher ou com um homem já amando,
Lute para que este amor sempre possa progredir. Porque quando o amor progride, o amor cresce, então este lar passa a ser preservado. Portanto, que Deus abençoe a todos que acabam de ouvir esta mensagem e eu quero lhe convidar a, se você desejar interagir conosco pela internet, você pode, através do facebook.com/Rede Brasil TV, você pode participar e mandar as suas sugestões de temas e, enfim, que Deus te abençoe. E nós temos também o nosso e-mail, que você pode interagir conosco escrevendo para interpretando as escrituras @rbc1.com.br. Portanto, quero me despedir de você, declarando que a palavra de Deus nos traz alimento espiritual e quero neste momento orar junto com você para que Deus nos ajude a construir e preservar o nosso lar. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado pela manifestação do Teu Espírito para a revelação da Tua palavra. Continua nos ajudando, abençoando os nossos telespectadores e fazendo-os sempre progredir mais e mais na vida espiritual. Enfim, Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e eu aguardo você no próximo programa. A paz do Senhor Jesus.